Olá, eu sou a professora Riane Vilela, muito bem-vinda. Eu já mostrei para vocês no vídeo de boas-vindas o porquê que eu fui estudar tão profundamente hipersensibilidade dentinária e que desenvolvi, né, esse protocolo, esse passo a passo para executar no meu paciente um clareamento sem dor, identificando que a maioria dos pacientes já pensou, gostaria de fazer um clareamento, e tem dois aspectos que impedem eles de fazer o clareamento. Um é medo de sentir dor e o outro é a questão financeira. Então, nesse curso especificamente, nós vamos descartar a questão financeira e nós vamos falar especificamente sobre o paciente que gostaria de fazer um clareamento, mas ele não se sente seguro porque tem medo de sentir dor. Para que você aproveite, consiga implementar esse protocolo no seu consultório, esse curso foi dividido em etapas. Então, o primeiro é o preparo pré-clareamento. Lembrando que essa conversa, como que essa abordagem para esse paciente que gostaria de fazer clareamento, mas que tem medo de sentir dor. A abordagem vai ser diferente de um paciente que a gente chama de um paciente que vem pelo desejo de ter os dentes claros. Esse paciente, o dente branco, né? Não é esse perfil de paciente que a gente está conversando. Nós estamos conversando sobre um paciente que quer clarear os seus dentes, mas que tem medo de sentir dor. Lembrem sempre disso, tá? Esse paciente é um paciente que nós não vamos prometer dente branco para ele. Para nenhum, né? Eu prometo, mas enfim, para esse menos ainda. O que nós vamos conseguir dele? Quebrar uma barreira grande que é fazer o clareamento efetivamente. Clarear os dentes dele em relação à cor base do dente dele. Então, se ele é um A3, ele pode virar um A2 ou um A1. Se ele é um A3,5, ele vai virar um A2. Então, a gente precisa ter essa consciência e essa conversa tem que ser feita no primeiro momento com o paciente. E aí, esse curso é dividido em o preparo da hipersensibilidade, o tratamento da hipersensibilidade antes do paciente entrar para o clareamento no consultório, seja ele de qual gel, qual produto você vai usar no clareamento. Se você não fizer um preparo prévio desse paciente, ele provavelmente vai sentir dor na hora do clareamento no consultório, tá bom? Eu, Riane, uso há muitos anos um tratamento de hipersensibilidade com laser terapêutico. E é esse protocolo que eu vou passar para vocês. Ah, Riane, mas eu não entendo nada de laser. Eu vou deixar aqui uma live explicando quais são as possibilidades de uso do laser, como que o laser age, para você pelo menos ter uma ideia do que eu estou falando. Ah, eu não tenho equipamento laser. Ok, se você não tem o equipamento laser, você pode pular essa etapa do tratamento e usar simplesmente uma pasta, um creme dental para sensibilidade qualquer, uns 4 dias antes do paciente fazer o clareamento no consultório. E existe um produto também chamado Gluma, que eu gosto muito, que você pode aplicar antes, 30 segundos em cada dente, no pré-clareamento, para evitar que esse paciente tenha sensibilidade, tá bom? Mas como eu sou mestre em laser, eu já uso isso há muitos anos, e o laser é a única forma da gente efetivamente tratar a hipersensibilidade de dentro para fora, fechando, obstruindo os canalículos dentinários, como tratamento da hipersensibilidade, os outros produtos, formas de, seja verniz, seja o Gluma, seja creme dental para sensibilidade, eles são obliteradores dos túbulos dentinários, eles só são maquiagem, eles só duram um tempo. O que eu estou falando aqui é da gente ter recorrência com esse paciente, para que ele possa fazer clareamento sem dor uma vez por ano, se ele quiser. Então, nós efetivamente vamos tratar a sensibilidade dele para que ele se sinta seguro
para sempre para fazer clareamento sem dor, tá bom? Então, por isso, é muito importante você se conectar comigo nesse planejamento, nessa execução desse tratamento. Então, tem a parte pré-clareamento, onde eu vou trabalhar com laser terapêutico. Se você não tem o laser terapêutico, você vai optar ou pelo creme dental de sensibilidade ou pelo Gluma. Eu estou falando do Gluma marca comercial, porque é o que eu conheço, é o que eu uso e é o que eu já testei e é o que dá certo, tá bom? Tem outros tipos? Tem outros tipos. Se você quiser me mandar mensagem, a gente discute sobre isso, outros produtos. A minha indicação aqui é o protocolo que eu uso e que eu valido e que dá certo há muitos anos na minha clínica. Eu tenho uma equipe com 15 profissionais, né, sendo 9 dentistas, e o dentista que chega para trabalhar comigo, ele passa a adotar o meu protocolo. Por quê? Mesmo que ele tenha resultados com outro protocolo, eu que sou responsável pelo paciente dentro da clínica. Então, se ele não fizer dentro do meu protocolo e alguma coisa sair fora do eixo, eu, Riane, não vou saber resolver o problema do paciente. Então, se ele segue o meu protocolo e alguma coisa saiu do eixo, eu tenho experiência clínica para resolver o problema do paciente. Como eu sou a responsável por ele, tanto que é o meu celular, é o meu telefone que vai para dúvidas e questionamentos do paciente, mesmo que seja outro profissional que atenda, tá bom? Então, só para você se sentir seguro em relação ao que eu estou falando, que realmente é uma coisa que já está validada na minha clínica há mais de 10 anos. Enfim, então, por enquanto, então nós temos a parte de pré-clareamento, de preparo desse paciente, depois o clareamento no consultório, onde eu vou indicar aqui um produto específico. Eu acabei de chegar da Alemanha e da Holanda, onde eu fiz visitas de fábricas super conceituadas na odontologia, que trabalham com produtos de alta qualidade, como a Voco, a Bausch, a Dentona e a Cavex, e eu trouxe de lá um produto que eu gostei muito, que é um clareamento, que a proposta dele é justamente um clareamento sem dor. Então, é esse produto que eu vou apresentar aqui no curso para vocês, mas pode usar o que você já está acostumado, é só uma indicação, tá bom? Então, pode usar o que você já está acostumado, desde que você tenha o controle de sensibilidade desse paciente. E depois, o pós-clareamento desse paciente, os cuidados e o pós-clareamento, como que eu faço se mesmo depois de todo esse preparo, todo esse processo, vocês vão ver que na hora do preparo do Top-Dan, por exemplo, na parte do clareamento ambulatorial, que é feito no consultório, eu isolo todas as trincas do paciente com Top-Dan, para que o produto não penetre nas trincas e não dê sensibilidade. Então, existe todo um preparo, é do começo ao fim. Não é uma coisa, não é um fator, é um conjunto de fatores onde a gente vai, do começo ao fim, cuidar para que aquele paciente passe pelo processo de clareamento sem sensibilidade, sem dor. Bom, aproveitem bem esse curso, deixem as dúvidas na plataforma, eu respondo todo mundo, e eu espero que seja muito útil, porque é o que eu uso, é o que dá resultado na minha clínica e é o que eu rentabilizo com isso também. Então, como gestora de clínica odontológica, eu implemento e consigo cobrar do paciente por esse pacote de tratamento de clareamento sem dor. Inclusive, no fim, vou deixar de bônus aí uma aula de gestão, precificação e venda, em geral de tratamentos com laser, que é a minha praia, mas você pode projetar isso para qualquer área da odontologia que você quiser usar esse processo de precificação e venda, tá bom? Beijo grande! Esse nosso módulo é sobre hipersensibilidade dentinária, um assunto que, além de eu gostar muito, é hoje o meu carro-chefe na clínica odontológica. Por quê? Porque tem aumentado muito os casos de hipersensibilidade. O paciente reclama daquela dor quando toma gelado, quando vai chupar um picolé, né? Ou tomar um líquido mesmo gelado, aquela dor da dentina
que até então não tinham tantos casos assim de hipersensibilidade. Mas, devido ao nosso estilo de vida, nossa alimentação, a alimentação do paciente cada vez mais ácidas, os refrigerantes, ou limão, laranja, abacaxi, o próprio estresse, apertamento dental, a gente vai falar um pouco de cada uma dessas situações que geram, que causam a hipersensibilidade dentinária. Ela é multifatorial, mas a gente precisa, além de identificar qual é o problema daquele paciente e fazer uma orientação adequada para aquele paciente de forma individualizada, a gente tem como tratar a sensibilidade com o laser terapêutico. Então, vamos lá. Esse é um módulo que eu gostaria muito que você terminasse de assistir e já começasse a aplicar no consultório de forma imediata, porque você vai ver nitidamente o resultado do laser terapêutico nessas situações. Então, vamos conversar um pouco sobre dentina. Para a gente falar de hipersensibilidade, a gente tem que falar de túbulos dentinários, sempre fazendo no macro, ou seja, você está fazendo o tratamento no paciente, mas você está pensando e imaginando o que está acontecendo microscopicamente naquele dente, naquele elemento. Então, falando de hipersensibilidade, a gente tem que falar de túbulos dentinários. Por que a sensibilidade acontece? Acontece quando o túbulo dentinário está aberto e os odontoblastos, que são as células formadoras de dentina, que estão na polpa do dente, elas têm um prolongamento sensitivo, que é o prolongamento de Thomis, ou fibra de Thomis, que identifica que algo está gelado, ou muito quente, ou muito frio, e transmite esse estímulo nervoso para o cérebro dizendo que tem algo errado ali e esse paciente sente a dor naquele momento. Então, a forma da gente realmente eliminar esse problema é fazer um tamponamento desse túbulo dentinário para que esse odontoblasto não identifique esse problema e não transmita a dor para o cérebro do paciente. Então, esse nosso objetivo final, tamponar, fechar, vedar esses túbulos dentinários para que a dor não aconteça. Então, vamos falar um pouco sobre dentina. Ela é uma estrutura mineralizada, é a base, é o corpo, é a maior parte do dente, né? E é coberta na parte da coroa por esmalte e na raiz por cemento. Então, nós temos, além disso, quem que forma a dentina? Quem forma a dentina são as células formadoras de dentina, que são os odontoblastos. E eles formam dentina desde a hora da formação básica do dente. Então, quando o dente termina de ser formado, ele tem um número grande de odontoblastos na polpa que estão em plena atividade formando dentina. Com o passar dos anos, essa polpa vai atrofiando e então não cabem mais tantos odontoblastos naquela região pulpar. Então a tendência, esses odontoblastos que vão envelhecendo, eles vão entrando no processo de apoptose e vão morrendo. A apoptose é quando a célula se programa para morrer. Então ela identifica que a atividade celular dela está menor e ela começa a identificar, saber que ela não tem mais função ali e ela entra num processo de apoptose, se programa para morrer sem deixar vestígios no meio. Então tá aí o odontoblasto, que é essa célula que tem um núcleo e tem um prolongamento que identifica sensibilidade, que tem um sensor ali onde identifica que algo está acontecendo naquele dente. Esse prolongamento é chamado de prolongamento de Thomis, que é o nome do pesquisador que descobriu esse prolongamento, e esse prolongamento ele fica dentro do túbulo dentinário.
E quando acontece um estímulo, acontece, na verdade, tem líquido ali dentro também, e causa uma reação em que esse odontoblasto vai identificar que tem algo errado e vai levar a dor para esse paciente. Vamos falar agora dos tipos de dentina. Nós temos alguns tipos de dentina que vão acontecendo ao longo do processo de formação do dente. A primeira é a dentina do manto, que é a primeira dentina a ser formada quando o dente está sendo formado. Essa dentina é uma dentina que ela fica, na sua maioria, próxima ao que vai ser futuramente o esmalte dental e na parte de coroa do dente. Quando termina essa formação, a gente tem a dentina primária, que é a dentina que vai formar coroa e raiz do dente em sua maioria. A primeira formação dentinária é uma dentina, vamos dizer, uma dentina ainda em formação, mas que vai formar o corpo principal desse elemento dental. Depois vem a dentina secundária. Essa dentina secundária é depois que o dente já está formado totalmente e ao longo dos anos, de acordo com o envelhecimento do paciente, o envelhecimento do periodonto, o envelhecimento desse dente, essa dentina vai sendo formada. E é ela a responsável por esse achatamento do espaço da polpa dental. Por isso que os idosos, eles têm um corpo de dentina maior do que um indivíduo jovem, do que um paciente jovem. E por isso também o paciente idoso, ele tem menos sensibilidade do que um paciente jovem se tiver na mesma situação, na mesma condição. Por quê? Porque o idoso, ele tem já os túbulos dentinários maiores, esse prolongamento de tomes, ele não consegue chegar tão na superfície externa do dente para identificar dor. Então, ele tem uma polpa atrofiada, né? Uma polpa atrofiada, muitas vezes até calcificada nessa região. Então, a quantidade de odontoblastos ali é bem menor. Então, isso acontece por causa da formação ao longo da vida da dentina secundária. E a dentina terciária, que é a dentina que nos interessa. Essa dentina é a dentina que ela acontece de acordo com alguma lesão, algum estímulo específico que aconteceu naquele local. Então, se uma cárie está na região mesial de um dente, naturalmente o dente reage formando a dentina terciária exatamente por baixo da cárie. Ele sofreu um estímulo, uma lesão, que é a cárie, e o dente reage formando mais dentina naquela região para tamponar, para tampar, numa tentativa de defesa dessa polpa, para que a cárie não chegue até a polpa e esse paciente não tenha que se submeter, por exemplo, a um tratamento endodôntico. Então, é da natureza do dente reagir, formando mais dentina naquela região. Então, essa dentina reacional é a dentina terciária. Bom, isso aí nós vamos deixar aqui numa caixinha, lembrando da dentina terciária, como que ela acontece, a dentina reacional. E nós vamos pensar agora por que aquele paciente tem sensibilidade e um outro paciente que às vezes tem a mesma condição, os mesmos multifatores, não tem a sensibilidade. Porque na união esmalte e cemento, como vocês podem ver nessa figura, nós temos três términos de junção amelo-cementária. São eles, quando o esmalte termina e o cemento termina exatamente no mesmo ponto, não deixando nenhum túbulo dentinário exposto naquela região, esse paciente não vai ter a sensibilidade. Por quê? Porque ele tem a proteção tanto do esmalte quanto do cemento na dentina que está ali por baixo dessa camada, ou de esmalte ou de cemento. Esse é o término borda a borda, corresponde a 30% dos pacientes
dos dentes, dos elementos dentários, porque no mesmo paciente eu posso ter dentes com diferentes tipos de términos. E nós temos 60% dos dentes estudados, né, nas pesquisas, eles têm o cemento recobrindo uma pequena parte do esmalte. Então esse paciente não vai ter sensibilidade, porque ele está com a dentina totalmente coberta, seja por esmalte ou seja por cemento. Agora, o grupo de pacientes que tem a possibilidade de ter sensibilidade são os dentes onde esse esmalte termina e fica uma pequena área descoberta de cimento. Então ele termina o esmalte, mas ele não tem cimento ali até o fim, até o término do esmalte. Isso corresponde a 10% dos dentes e aí nesse caso esse dente ele tem uma parte de dentina exposta. Então esse dente ele tem uma possibilidade maior de ter sensibilidade. Agora pode acontecer também de durante uma raspagem periodontal, por exemplo, o paciente relata sensibilidade pós-raspagem. Por quê? Ele fala assim, poxa, mas antes de você mexer, eu não sentia dor. Agora que você raspou meu dente, tudo que eu tomo gelado dói. Por que isso acontece? Porque na hora de fazer a raspagem, a gente está removendo cimento contaminado. E aí, muitas vezes, a gente deixa o túbulo dentinário ali exposto naquela região onde foi raspado. Então, por isso, a minha recomendação toda vez que for fazer uma raspagem, principalmente as subgengivais, porque aí a gente está fazendo procedimentos realmente em cemento, que a gente finalize essa raspagem com a aplicação do laser terapêutico, da forma que a gente vai colocar ao longo desse módulo, para que esse paciente ele tenha o efeito analgésico do laser, ele tem o efeito também de biomodulação e obstrução desses túbulos dentinários, para que ele não tenha essa dor pós-raspagem. E aí ele não vai ficar com a sensação de que ele sentiu dor depois que você mexeu, porque o paciente ele não sabe identificar o que está sendo feito tecnicamente. Para ele, você só é um bom dentista ou não se ele sentiu dor ou não. Então, a gente tem que, o máximo que a gente puder fazer para que esse paciente não sinta dor pós-procedimento, para ele vai se sentir mais confortável, ele vai voltar para fazer o próximo segmento, não vai ter aquele receio de que vai ficar dolorido depois. E você está utilizando o recurso do laser para fazer isso. Então, a dentina, quando ela é estimulada de alguma forma, ela reage formando mais dentina. E dentro dos túbulos dentinários tem os prolongamentos de Thomis que dão essa sensibilidade. O que eu puder fazer para obstruir esses túbulos é a melhor forma de tratamento para hipersensibilidade. Joia! Só que nós temos que pensar que tem inúmeros tipos de tratamentos no mercado. A própria fluoroterapia, né? Os vernizes, os dessensibilizantes, todos eles atuam como uma camada externa de proteção, uma maquiagem, uma barreira externa que protege a dentina do meio bucal, do meio onde ela está. Só que nós, com o laser terapêutico, a gente vai agir de dentro para fora. O que a gente vai fazer? A gente vai estimular os odontoblastos a formar essa dentina terciária, a formar essa dentina reacional e vai obstruir definitivamente esse túbulo dentinário, desde que o paciente mude os hábitos, é lógico. Essa conversa tem que ser muito franca e o paciente tem que ser seu parceiro no tratamento, senão você vai ter recidiva da hipersensibilidade.
Então aqui eu coloquei alguns livros de histologia, porque eu sempre que vou estudar alguma coisa, eu volto para a base. E qual é a base? A base é a histologia, a anatomia. Toda vez que eu estou implementando, colocando algum tratamento novo, uma tecnologia ou algum equipamento novo na minha clínica, eu volto para a base para saber se aquele equipamento, se aquilo tem fundamento com a base anatômica, com a base da histologia. Então, sempre volte para a base para que a gente consiga fazer no macro pensando no micro. E dessa forma você vai conseguir os resultados que você deseja naquela situação clínica. Bom, falando de tratamento agora para hipersensibilidade. Para falar de tratamento, a gente tem que primeiro fazer o diagnóstico correto, identificar a causa daquela hipersensibilidade. E nós temos multifatores, sempre é multifatorial. Você pode até não conseguir identificar quais são os fatores em relação àquele paciente, mas eles estão ali. Pode ser que você não tenha descoberto quais são os fatores e você vai fazer o tratamento, mas só que o ideal é que você consiga identificar a causa onde? Na anamnese, na própria investigação, na própria conversa com o paciente, você já identifica os hábitos dele. Eu trabalho muito hábitos, eu gosto muito de falar de hábitos, porque os hábitos eles levam à doença ou à saúde. Então, se você pratica atividade física 3 vezes na semana, é um hábito. Esse hábito vai te gerar o quê? Saúde. Agora, se você tem uma alimentação inadequada 3 vezes na semana, isso vai te levar ao quê? A doença. Então, o paciente, ele tem os hábitos de vida dele e muitas vezes que foram passados de geração para geração. Ele aprendeu aquilo na família e ele repete. Então, a gente precisa investigar os hábitos para mudar uma cultura de saúde bucal dentro da família. E isso é muito importante na questão da hipersensibilidade, porque vocês vão perceber que na conversa com o paciente, ele vai falar assim: ah, eu tomo água com limão todo dia, eu tomo refrigerante todo dia. São hábitos ácidos, né? Essa acidez, ela vai corroendo esses túbulos dentinários, essa proteção dos túbulos dentinários e faz com que esse paciente tenha mais, esse alimento, ele vá direto para essa identificação sensorial de dor quando ele toma. Então, a gente precisa trabalhar também os hábitos do paciente. Então, hábitos alimentares que causam a erosão ácida do dente, a higienização bucal com muito vigor, com muita força, e aí a gente tem técnicas de melhorar isso, né, com o paciente. Sobre os hábitos de higienização bucal desse paciente, a gente tem que identificar se ele não está fazendo uma escovação muito vigorosa, com muita força, e aí a gente vai optar por escovas ultra macias. Vai ser complexo no primeiro momento você trabalhar esse hábito com o paciente, ele vai ser resistente, então você pode sair de uma escova dura para uma média, deixar ele ficar um tempo, depois passar para uma macia, para depois que ele evoluir, você passar para ultra macia, explicar para ele os porquês dessa mudança de hábito. O tipo de escovação, o movimento que ele está fazendo, né, que está causando a abrasão dental. Uma outra situação que tem maior chance de dar sensibilidade, mas não é uma regra, é a recessão gengival. Não é porque o dente tem recessão gengival que ele obrigatoriamente vai ter sensibilidade dentinária. Não, depende da idade do paciente. Se for um paciente jovem, ele tem mais chance de ter sensibilidade. Se for um paciente idoso, ele pode ter recessão e não ter sensibilidade, porque ele já tem uma camada de dentina ali que está calcificada, que está obstruída e não tem acesso, né, à sensibilidade pulpar. O bruxismo,
que é o apertamento, né, dental, que na verdade o bruxismo, o que ele causa? Ele causa um envelhecimento precoce daquele periodonto. Então, vai aumentar a chance de ter recessão gengival, vai ter trinca no esmalte, vão ter situações, desgastes na oclusal e na incisal do dente. Então, essas situações expõem mais a dentina. Por outro lado, também estimula mais uma formação de dentina secundária, terciária, né? Porque ela causa um envelhecimento precoce desse dente, então ela vai formando mais dentina ali com o passar do tempo. Temos que checar a oclusão desse paciente, se algum dente não está sofrendo um trauma oclusal, e aí esse dente tem uma chance maior de dar abfração, né, nesse elemento causado por traumas oclusais. Então é uma outra situação. E aí esse dente pode ter sensibilidade pela abfração. Outro caso típico também são as restaurações cervicais, onde o paciente tem a dor pós-restauração, né? Porque a região cervical, quando você faz um condicionamento ácido ali, você está deixando aqueles túbulos expostos, né? Então a chance, se você não fizer uma boa proteção ali, é um caso bem assim, indicativo para você usar o laser terapêutico ali para obstruir aqueles canalículos, aqueles túbulos, para que o paciente não tenha dor pós-restauração. E a sensibilidade pós-raspagem periodontal, que foi a que eu já comentei, que é nessa situação em que a gente raspa, remove o cemento contaminado e acaba deixando também túbulos dentinários expostos. Então, você tem que ver se a sensibilidade desse paciente não foi causada por isso. Bom, o adulto jovem que está na faixa de idade entre 23 e 35 anos são os que mais têm dor de sensibilidade dentinária, causada por estímulos, né, de frio ou até quente. Esse foi um trabalho desenvolvido por um dos meus alunos, uma monografia de especialização que eu orientei, e que é muito bacana, que deu esses dados para a gente, também em relação quais são os dentes que têm mais chance de ter sensibilidade. Então, nós temos aí, primeiro, 1 a cada 6 pacientes apresentam hipersensibilidade dentinária, e a prevalência maior em pré-molares, caninos, molares e incisivos numa menor escala, né? Então, o dente realmente que a gente vê até na clínica que apresenta maior sensibilidade são os pré-molares. Isso acho que está bem claro, quem faz clínica diária aí, a maior relato de sensibilidade é sempre em pré-molares. Vamos conversar um pouquinho sobre as lesões cervicais não cariosas. Elas estão aumentando com o passar desses anos aí, essa vida moderna nossa, está aumentando bruxismo, está aumentando erosão ácida por causa da alimentação. Então, a gente tem algumas situações aí que estão estimulando essas lesões cervicais não cariosas ao acontecimento delas. Então vamos ver, vamos separá-las, não vamos jogá-las todas num pacote só. Vamos separá-las porque para cada uma das lesões a gente vai ter uma conduta adequada para aquela situação. Então a gente tem que falar primeiro da atrição, que é quando principalmente o paciente range, né, o dente. Ele causa atrito entre a arcada superior e a arcada inferior, causando um desgaste desse esmalte, podendo chegar em dentina ou até um esmalte até dentinário futuro, né? Expondo esses túbulos dentinários a uma situação de hipersensibilidade, por exemplo, se for um paciente jovem. A abrasão, que nós já falamos sobre isso também, que é a situação de hábitos de escovação, o atrito, né, da escova, o tipo de escovação que o paciente faz que causa abrasão. Lembrando sempre
que não é apenas um fator. Geralmente, quando um dente tem hipersensibilidade, tem uma lesão cervical não cariosa, na verdade, ele tem 2 ou mais fatores envolvidos, mesmo que você não consiga identificar ou que o paciente não consiga te relatar, mesmo que isso fique obscuro para você. Se você conseguir identificar pelo menos um dos fatores, já está ok para a gente fazer o tratamento, tá bom? A abfração, que ela é causada por traumas ou faltas de ajustes, né, oclusal, uma falta de equilíbrio oclusal e que vai causando aquela meia-lua na cervical do dente, na raiz, muitas vezes, e forma aquelas cavidades mesmo, mas em forma meio que um triângulo, assim. E a erosão, que é a erosão ácida causada pelos alimentos. Então, lembrando que de cada um a gente vai agir de uma forma. Por exemplo, vamos começar pela atrição, que é esse desgaste. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para o paciente: ok, você identificou o desgaste causado pelo atrito, né, entre a arcada superior e a inferior. E aí, você vai perguntar para o paciente: tem sensibilidade? Se tem sensibilidade, a gente vai partir para o tratamento de hipersensibilidade. Mas pode ser que aquele paciente não tenha sensibilidade, então não é uma indicação de tratamento. Ele não tem sensibilidade, não tem que tratar a sensibilidade. Esse dente tem perda de estrutura dental? Joia! Se toda vez que a gente tem perda de estrutura dental, sim, tem. Se você identificou através do desgaste da incisal, da oclusal, de cúspide, ele já perdeu estrutura dental. Perdeu precocemente, porque existe o desgaste natural com o passar dos anos. Então, você vai ter que comparar ali o que seria um desgaste natural com o passar da idade com o desgaste que o paciente tem na idade que ele está. Então, se esse periodonto, se esse dente está envelhecendo precocemente, a gente vai ter que realmente recompor, reconstruir essa estrutura para que ele não perca dimensão vertical antes do previsto pela idade, né? Então, você vai observar rugas e as situações e medir para saber se ele está perdendo dimensão vertical por causa desses desgastes incisais e oclusais. Outra pergunta que deve ser feita: esse paciente, ele quer fazer clareamento dental? Que hoje é uma demanda do mercado clareamento. Essa demanda estética, as selfies, essa exposição na mídia social, o paciente ele quer fazer clareamento, mas quando ele tem hipersensibilidade, ele tem receio de fazer o clareamento e ficar mais dolorido, né? Ser um clareamento dolorido. E é aí que a gente vai agir. Esse é o ponto de tratamento com laser, quando o paciente ele tem sensibilidade, quer fazer clareamento, a gente vai fazer, vou falar mais na frente, uma forma dele conseguir fazer o clareamento sem dor. Que o clareamento não potencialize a dor dele. Como? A gente vai fazer o tratamento para hipersensibilidade com laser terapêutico, para depois fazer o clareamento a laser, né? Que na verdade é a LED, mas que tem no meio dos LEDs que estão ali do clareamento, sai um feixe laser, que teoricamente é para sensibilidade, mas a gente vai falar sobre isso na parte de clareamento. E aí a gente vai ter 2 pacotes de tratamento para esse paciente, o da hipersensibilidade e depois o de clareamento, tá bom? E a gente vai sempre fazer o clareamento antes da reconstrução da perda de estrutura dental. Sempre o clareamento vai ser antes, para que depois você coloque a cor da resina, né, ou do material restaurador, da cor que o dente ficou pós-clareamento. E também o tratamento para sensibilidade vai ser sempre o primeiro de tudo, o antes de toda a reconstrução, antes de tudo.
Esse paciente vai precisar usar a placa de mordida? Se ele for usar, qual é o momento que eu vou colocar essa placa? Eu vou colocar depois da reconstrução da estrutura dental, lógico, porque senão você vai moldar a placa e depois você vai reconstruir o dente e ela não vai encaixar ali naquela situação. E aí a última pergunta é, esse paciente tem recessão gengival causada pelo bruxismo? Ele tem uma recessão gengival causada por multifatores? Se ele tiver a recessão gengival, aí é outro tipo de tratamento. A gente vai optar por acompanhar essa recessão, ver se ela está evoluindo, se com a mudança de hábitos essa recessão estabilizou, ou se nós vamos partir para algum tipo de enxertia reconstrutiva da gengiva, enxertos gengivais, né? Gengival livre ou enxerto conjuntivo, aí dependendo da situação, ok? A abrasão. Vamos falar um pouquinho da abrasão. Sobre a abrasão, nós temos alguns fatores que interferem nela. Seja o tipo de escovação, o movimento que o paciente faz, o tipo de escova, o creme dental que ele está usando, se não é muito abrasivo, se ele usa carvão na tentativa de clarear os dentes, bicarbonato, chegam 1000 histórias assim, para mim, como deve chegar para vocês. Então, a gente precisa identificar qual é o hábito desse paciente, o que ele está fazendo que está causando essa abrasão do esmalte e dos túbulos dentinários ali, né? Está sendo abrasivo e está causando essa sensibilidade. Então, identificando, até o pH salivar também, né? Interfere nessa situação de hipersensibilidade. Então, na abrasão, quando você identificou que um paciente ele tem abrasão, quais as perguntas que faremos? Quais são as perguntas que vamos fazer para a gente montar o nosso pacote de tratamento? Qual vai ser o nosso plano de ação, né? Primeiro a gente precisa identificar quais são os problemas a serem tratados. Então, esse paciente tem sensibilidade? Não tem sensibilidade. Tem sensibilidade, eu entro com laser terapêutico para sensibilidade. Qual o protocolo, Riane? Qual é o protocolo? O protocolo é cervical de cada elemento na dose que o seu equipamento está pedindo para ativar dentina reacional, pode ser em restauração, pode ser para hipersensibilidade, se o seu equipamento tem essa programação. Eu utilizo a dose de 4 joules do laser vermelho para fazer. Por que o vermelho? Porque eu quero que o odontoblasto absorva essa energia. Então, quando eu estou aplicando na cervical, ele está com pouca profundidade, então o laser vermelho consegue atingi-lo. E é esse tratamento que eu faço há anos e que dá certo para o meu paciente, tá bom? A gente consegue reverter numa primeira sessão 85% dos casos. Ele tem perda de estrutura dental, esse caso de abrasão? Se tiver, a gente vai reconstruir essa anatomia. Só que a gente vai reconstruir antes ou depois do clareamento. Ele quer fazer clareamento? Então, tudo isso vai interferir no seu plano de ação, no seu plano de tratamento, né? Mudança de hábitos é muito importante. Mais uma vez, orientar esse paciente, explicar para ele o que está acontecendo, mostrar para ele quais são as consequências desses hábitos dele. A partir do momento que o paciente se conscientiza, ele se torna seu parceiro no tratamento. Você também divide com ele a responsabilidade, porque não adianta você fazer o tratamento sozinho, porque ele passa muito mais tempo longe de você do que com você na cadeira. Você não vai salvar o mundo, você precisa da colaboração do seu paciente, tá? E a recessão gengival, tem recessão gengival? Não tem? Se não tiver, ok. Se tem, eu vou partir para algum tipo de reconstrução dessa gengiva, vou partir para algum tipo de enxertia nessa situação. Só que nos casos de abrasão, nós temos que ser muito criteriosos em relação a tomar a decisão de fazer o enxerto gengival ou não. Por quê? Porque geralmente são muitos dentes.
A abrasão ela pode acontecer em vários dentes. Eu vou realmente fazer enxerto nesse paciente em boca toda? Será que esse paciente vai topar isso? Ou ele vai topar uma mudança de hábitos e um acompanhamento dessa situação que vai estabilizar o quadro dele, né? Bom, abfração. Sobre a abfração, a gente tem que falar de trauma, de força, né? Da força que esse dente está recebendo aí. Vocês estão vendo essa pesquisa que mostra, na primeira figura, uma força, vamos dizer, aceitável, né? E depois uma força excessiva na cervical desse dente, ela causa o cisalhamento, né? Desse tecido. Então ele começa a quebrar, então quebra o esmalte, quebra a dentina. E aí fica aquela meia-lua, rompe, né? Aquele material todo sai e o dente fica faltando muito material anatômico ali, né? Então vamos falar da abfração. Muitas vezes a profundidade dessa lesão é tão grande que chega a atingir a polpa dental. Então, eu já vivi situações em que tem que fazer tratamento endodôntico desse dente, porque foi quebrando, né, essa estrutura dental ao ponto de chegar na polpa. Então, a pergunta é sempre, tem sensibilidade? Pode aplicar o laser? Pode. Se já tiver um comprometimento pulpar, tem que fazer um tratamento endodôntico. O laser não vai conseguir reconstruir a estrutura dentinária se não tiver dentina ali básica. O laser só funciona se tiver uma base para reconstrução, né? Para obstrução, na verdade. Ele não vai reconstruir a dentina, ele vai obstruir os canalículos dentinários, obliterar esses canalículos. Tem perda de estrutura dental, né? Se você já identificou a abfração, é porque já tem aquela lesão característica, né? Não cariosa. E o paciente quer fazer clareamento, e aí, no caso de abfração, nós vamos ter um impasse. Como que eu vou fazer um clareamento? Colocar, por exemplo, ele para o clareamento no consultório ainda é viável, porque a gente vai proteger aquela região de abfração com o protetor gengival, né? Só que quando eu entrar em kit de clareamento caseiro, esse paciente não vai conseguir utilizar o gel, porque o gel vai direto na polpa ou na dentina. Então, essa é uma única situação em que eu reconstruo a dentina com material restaurador antes do paciente utilizar o kit de clareamento caseiro, tá? Então, agora a gente vai fazer, pode até fazer o ambulatório, pode até fazer o clareamento no consultório, reconstrói com resina, respeitando os 10 dias pós-clareamento, para adesão do material restaurador, e depois disso você coloca uma resina, às vezes um tom um pouco mais claro, e aí você depois entra com o kit de clareamento caseiro para igualar aquela cor da resina que você colocou com o esmalte do dente do paciente, ok? Então isso tem que ser muito bem avaliado, essas etapas. Por isso que identificar se é erosão, se é abfração, qual é o tipo de lesão, vai interferir no seu planejamento. E, é claro, nós temos que considerar o ajuste dessa oclusão, né? Uma avaliação criteriosa dessa oclusão para identificar a causa da abfração. E também tem recessão gengival, muito importante também. Eu tenho uma experiência grande, né, na periodontia. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer um enxerto gengival que cubra totalmente a raiz. Na verdade, é impossível se eu não tiver a crista óssea na mesial e na distal desse elemento na altura para recobrir essa raiz. Então, o enxerto ele vai ficar quanto?
um pouco acima da altura da crista óssea, mesial ou distal. Então, isso já tem que estar combinado, né, no tratamento do seu paciente. E também os materiais restauradores, eles não são amigos da gengiva. Então, quando eu tenho um material restaurador em região de abfração, eu não vou conseguir recobrir aquele material restaurador com gengiva. Então, isso tem que ficar claro até para o paciente, que muitas vezes ele vai ficar com um dente com um aspecto maior do que ele estava acostumado numa fase antes de abfração, porque parte daquela raiz pode ser que não consiga ser coberta, tá bom? E, por último, a erosão, né? A erosão, que é por alimentos, ela, como é causada por alimentos, na sua maioria das vezes, o que acontece? Muitos dentes também comprometidos. E geralmente esse paciente tem sensibilidade, tá? Esse é um paciente que normalmente tem sensibilidade. E aí nós vamos tratar com o laser. O que você vai fazer? Qual o procedimento? Você vai colocar um abridor de boca no paciente. Primeiro você vai fazer a escala de dor com esse paciente, fazer anamnese, diagnóstico, né? Na hora que você montou seu plano de tratamento e tudo, para execução do procedimento. Você vai primeiro identificar com ele a escala de dor, de 0 a 10, quanto que ele tem de dor naqueles dentes. Geralmente eu pego pré-molares com estímulo ou sem estímulo, apenas com ressecamento natural do abridor de boca. E ele identifica lá a dor 8 naquele elemento. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer a aplicação de laser terapêutico em cada cervical, só na vestibular. Já peguei alguns casos raros de sensibilidade na palatina ou lingual. E aí você aplica na lingual também. Mesma coisa, na cervical de cada elemento, com a dose do seu equipamento. E no fim, você vai finalizar com flúor. Então, por que eu finalizo esse paciente com flúor? Porque lembra que eu falei nos primeiros módulos que o dente, né, numa afta ou numa situação de dor, o paciente não vai sair imediatamente do consultório já sem dor. Ele vai levar um tempo para que aquele laser seja absorvido, né? Ele é absorvido naquela hora, mas que as células reajam para fazer a biomodulação da função que a gente está querendo naquele momento. No caso da hipersensibilidade. Então, ele não vai sair do consultório já sem dor. Eu finalizo com flúor para que o paciente tenha uma forma externa também de obliteração daqueles túbulos enquanto o laser faz efeito. Porque hoje a gente está num mundo imediatista, a gente quer tudo para agora. Então, a gente tem que adequar isso para a percepção do paciente, né? Ele está fazendo um tratamento, ele quer imediatamente que ele já esteja sem dor. Então, com a fluoroterapia, eu consigo associar antes. Eu não vou também ficar sendo hipócrita, dizendo que o laser, vamos levantar a bandeira do laser e ele sozinho vai... Não é isso, gente. A gente tem que entregar o melhor para o paciente. Não é porque meu mestrado é em laser, eu falo de laser, eu sou professora do laser, que eu vou usar apenas o laser. Não, muitas e muitas vezes eu combino o tratamento. E essa é uma das situações em que eu combino o tratamento. Eu faço o laser, porque eu sei que é ele que vai me dar realmente o tratamento para a sensibilidade. Mas eu preciso colocar alguma coisa imediata para aquele paciente ter a sensação já imediata da redução da sensibilidade, enquanto o laser está fazendo efeito. Aí é uma questão de estratégia para você adequar as coisas para o mercado de hoje, que é muito imediatista, tá bom? Essa é a minha forma de fazer. Não quer dizer que se você aplicar só o laser,
tá errado. Não quer dizer que se você aplicar um dessensibilizante, mas nunca antes da aplicação do laser. Qualquer produto, qualquer situação externa que você vá aplicar ali como uma maquiagem para aquela dentina, ela tem que ser colocada depois da aplicação cervical dos pontos de laser. Por quê? Porque vai fazer algum mal? Não. É porque não tem pesquisas mostrando a interação do laser com esses produtos, que podem ou não ser fotoativados. A gente não conhece ainda essa interação cientificamente. Então, por isso, a recomendação é: faz o tratamento com laser e aí na mesma sessão, terminou a aplicação de laser em todos os elementos, você vai finalizar com flúor, com dessensibilizante, com verniz, como você já está acostumado a fazer esse tipo de tratamento, ok? Esse dente com erosão, ele pode, num caso mais grave, já ter perda de estrutura dental, mas na maioria das vezes não. Ele vai ter apenas, vamos dizer, uma porosidade ali, né, que vai aumentar a sensibilidade. Então, não necessariamente você vai precisar reconstruir essa estrutura que foi perdida, apenas fazer o tratamento para sensibilidade. Se for o caso, casos, por exemplo, de pacientes com bulimia, que os pacientes que têm, os bulímicos, né, pelo vômito constante, né, que eles fazem, e a erosão do ácido gástrico no esmalte do dente, geralmente a palatina é desgastada. Se é um paciente jovem, geralmente meninas, numa idade de adolescência, e que tem uma erosão, né, na palatina, eu já consegui identificar uma paciente bulímica nessa situação. E aí a gente tem que ter muito critério, não fazer diagnóstico de bulimia, porque não é a nossa área, tá? A gente só vai orientar em relação à acidez, saber o que está acontecendo e encaminhar esse paciente para um psicólogo, enfim, orientar a família em relação a essa situação. Esse paciente que tem hipersensibilidade causada pela erosão, ele quer fazer clareamento e como fazer, né? Então a gente vai propor a ele fazer sim o clareamento, mas numa segunda etapa. Primeiro vem o tratamento para sensibilidade, mudança de hábitos, para depois a gente chegar no clareamento. Ele só vai ter o entendimento de que não vai ser imediato, mas que ele vai chegar sim na etapa do clareamento. Esse paciente geralmente não tem recessão gengival, porque a erosão ela é mais em termos de esmalte. Então, e não é apertamento, não são as outras situações que causam uma recessão gengival, a não ser que seja combinado, né, com outro tipo de lesão não cariosa. Bom, agora vamos falar dos tipos de tratamento. Nós temos diversos tipos de tratamento para hipersensibilidade, mas eu quero chamar a atenção para os cremes dentais, né, que prometem esse tratamento de sensibilidade. Nada contra, tá, gente? A indústria é isso, o mercado é esse. É apenas a gente ter a consciência do que esses dentifrícios fazem, né? Então, saiu uma reportagem bem interessante, super interessante, de cremes dentais contra a sensibilidade e seus superpoderes. Então, algumas substâncias fazem parte desse creme dental. Quais são elas, né? Tem o nitrato de potássio, que ele faz o quê? Ele faz com que a fibra nervosa não identifique aquele alimento como prejudicial, causando dor. Dá uma mascarada nisso. Tem o acetato de estrôncio, que ele tampona, né? Como o flúor faz também, ele tampona aquele túbulo dentinário,
durante aquele período em que o paciente está utilizando aquele creme dental. Por isso, a recomendação do creme dental para sensibilidade é o uso contínuo, porque é uma maquiagem. Quando ele se alimentou, que ele escovou de novo esse dente, se ele usou um outro creme dental que não tem essa substância, ele anulou o efeito daquela primeira utilização que ele fez. Então, por isso a recomendação, né, da indústria é o uso contínuo, porque é uma maquiagem. Removeu a maquiagem, tem que passar de novo, tá? E o Novamin? O Novamin, o que ele faz? Ele dá uma super população de cálcio e fósforo na saliva e meio que engana ali aqueles túbulos dentinários em relação ao seu tamponamento. Mas o que eu gosto? Eu gosto de trazer o tratamento para dentro do consultório. Saber que o creme dental pode até ser um aliado, mas que tem que partir de você e não do paciente achar que está sendo tratado pelo creme dental. Não é isso. O tratamento para a sensibilidade ele é feito dentro do consultório, né? Nós é que temos a capacidade de diagnóstico e técnica para fazer esse tratamento para a sensibilidade. Seja ele com fluorterapia, por exemplo, que a gente aprende desde da nossa vida acadêmica, né? A fluorterapia, ela tem um baixo custo e o que acontece? Forma cristais de cálcio ali na dentina e a gente precisa de 4 aplicações, né? Uma vez por semana, pode ser. E não tem um efeito duradouro, porque ela vai formando cristais de cálcio ali para obstruir aquele canalículo dentinário. Só que eles são pequenos, não consegue obstruir totalmente. Então a gente precisa de várias aplicações para que isso vá acontecendo. E uma vez que o paciente não mudou os hábitos, isso vai voltar. Os dessensibilizantes, que são camadas, né, protetoras que vão obstruir esses canalículos dentinários também de fora para dentro, né? E o laser de baixa intensidade, que é a nossa proposta, que aí sim eu vou estimular o odontoblasto a formar mais dentina ali e vou obstruir esses canalículos definitivamente de dentro para fora. Então vocês podem ver nessa pesquisa aí, olha, o quanto a gente consegue diminuir a sensibilidade do que era antes, né? E após o tratamento com laser terapêutico. Que laser? Esse laser que eu estou falando sobre ele de baixa intensidade com vocês aí nesse módulo e nos módulos passados. Então, mostrando aí nessa pesquisa uma redução significativa desse grau de sensibilidade. Como que a gente faz? Sempre lembra de fazer a escala de dor com o paciente antes da consulta e antes da próxima consulta. Qual o protocolo para aplicação do laser terapêutico? Então vamos lá, falar de protocolo. Então, quando eu estou aplicando o laser de baixa intensidade naquela cervical daquele elemento, eu estou ativando os odontoblastos, que são os receptores daquele comprimento de onda que eu estou aplicando, e esses odontoblastos vão formar dentina reacional, como reagir formando dentina, como nós vimos naquela pesquisa que eu mostrei nos módulos iniciais, onde eu tenho um aumento da dentina reparadora na região, histologicamente provado, né, na região onde eu apliquei o laser terapêutico. E é isso que nós vamos fazer também no caso da hipersensibilidade. Então, fazer no macro pensando no micro. Eu estou aplicando na cervical, mas quem eu quero ativar são os odontoblastos. E aí eu vou aplicar na região cervical de cada dente, como está nessa figurinha aí, essas bolinhas vermelhas, a região onde eu estou aplicando o laser terapêutico por centímetro. Então, é uma aplicação por dente na vestibular. Se for o caso, aplicar na palatina,
ok? E uma aplicação. Eu faço uma vez por semana, 2 a 3 aplicações, dependendo da situação. Então, na primeira aplicação por dente, na primeira sessão, eu vou fazer em todos os dentes. Na segunda sessão, eu já vou pegar, faço em todos os dentes novamente, para garantir. Na terceira sessão, eu vou aplicar somente nos dentes que ainda estão resistindo com sensibilidade, tá bom? Então, primeira sessão, todos os dentes, segunda sessão, todos os dentes, terceira sessão, só nos que estão realmente resistindo com sensibilidade. E aí, na quarta sessão, eu já posso fazer o clareamento. Na quarta, eu já posso fazer o clareamento desse paciente. Importante o diagnóstico correto. Se um dente está resistindo, a gente consegue, em pesquisa, né, mostrando 85% de redução de sensibilidade na primeira aplicação, na primeira sessão. E o protocolo do professor Genovese é a aplicação uma vez e 30 dias depois, aplicação de novo nesses dentes para sensibilidade. Eu utilizava esse protocolo. Hoje eu adaptei para semanal para que eu possa ter um resultado mais rápido para chegar no clareamento do paciente. Bom, consegui finalizar, acabei com a sensibilidade do paciente, o tratamento não acabou aí. Aí que eu vou fazer as outras opções. Vai fazer clareamento, vou restaurar essas cervicais. Isso, o que eu quero deixar claro? É um tratamento completo para a hipersensibilidade. A hipersensibilidade não é só tirar a dor do paciente. Você precisa reconstruir a anatomia daquele dente para que ele não tenha mais dor. Porque senão, se ele continuar com os hábitos, pelo menos se tiver com a camada de resina ali, ele vai estar desgastando resina e não dentina. Isso tem que ser deixado claro para o paciente, que a gente está reconstruindo aquele dente e que ele precisa de manutenção, porque senão ele volta para a estaca zero, tá? Então toda a anatomia deve ser reconstruída. E cheguei então, terminei essa parte de reconstrução de coroa, vou pensar em raiz, vou fazer reconstrução gengival, vou fazer enxertia, vou fazer enxerto gengival. E aí eu tenho que pensar nos fatores que levaram àquela recessão gengival. Doença periodontal, trauma, escovação, idade do paciente, ele é tabagista, ele tem dificuldade com a higienização bucal, a movimentação ortodôntica foi na direção vestibular, tem pouca tábua óssea vestibular, foi consequência de uma terapia periodontal cirúrgica, enfim, mesmo que tenha todos esses fatores, não é uma sentença de morte, né? Quer dizer, aquele paciente vai ter sensibilidade. Ele pode ser simplesmente acompanhado, tá? Não necessariamente precisa de uma intervenção. Eu gosto muito de fazer acompanhamento e depois de um tempo partir realmente para fazer enxerto gengival, se eu conseguir estabilizar o hábito, a causa, se eu conseguir acabar com a causa, aí eu reconstruo. Então, é um tratamento diferente, um pacote de tratamento para cada situação. E é isso que tem que ficar claro para você e para o seu paciente. Então, a decisão se vai ser feito enxerto, se vai só acompanhar, vai depender de cada situação, ok? Se eu tenho que reconstruir papilas, por exemplo, é uma situação muito delicada na periodontia, mas eu tenho que fazer ponto de contato para que não haja impactação alimentar, esse paciente não vá perdendo mais osso com o passar do tempo. Aí a gente entra em questões específicas, né, de cada tratamento. Mas sempre, independente do tratamento que você optou por fazer, os casos de hipersensibilidade dentinária, você tem que ter um acompanhamento constante com esse paciente. Constante quanto?
de 6 em 6 meses, como é a rotina da odontologia, tá? Então, acompanhamento, isso tem que ficar claro para o paciente. Pode dar recidiva? Pode. Qual vai ser o momento da recidiva? O momento em que o hábito voltou, o momento em que ele não conseguiu controlar aquela situação ou que faltou alguma percepção sua em relação ao diagnóstico, e aí você vai agir e vai refazer esse tratamento de sensibilidade. Pode refazer? Pode refazer, não tem problema nenhum. Tá joia? Lembrando sempre que você está formando mais dentina, que é da natureza daquele dente. E assim terminamos esse módulo, que para mim é o módulo mais significativo para você abrir um nicho ali dentro do seu consultório de tratamento que talvez você não tivesse percebido antes. Então agora você vai começar a um olhar, no próximo dia que você estiver sentado no mocho, no seu consultório, olhando para o seu paciente, você já vai começar a perguntar para ele se ele tem sensibilidade quando toma gelado, quais os dentes que ele sente e propor o tratamento com laser terapêutico para hipersensibilidade. Perguntar para ele se ele tem a intenção de fazer um clareamento, por que não fez até hoje. Pode ser que seja por causa da dor, da sensibilidade, que ele tem um receio de piorar, que ele já ouviu a fulana que ficou com dor, já ouviu. Então ele vai te contar a história dele e a partir daí você vai propor para ele o tratamento para hipersensibilidade, para realmente que ele acabe com aquele desconforto que interfere na alimentação dele, no prazer de consumir determinados alimentos. E ele vai relatar essa dor e você vai ter a solução a partir de agora, tá bom? Bom, e aí? Gostou dessa aula? Se você assistiu até aqui, eu quero te falar que essa é uma aula que faz parte do meu método Nortear. É um treinamento, é uma mentoria de implementação para os profissionais da área de saúde aprenderem finalmente a subir de nível, aumentar a percepção de valor do consultório, faturar, lucrar mais, aumentar o prestígio e se diferenciar na sua região. Ao longo do tempo, eu pude perceber na prática alguns pontos importantíssimos que geravam muito mais confiança na cabeça do cliente e que transmitia segurança, autoridade. Isso fazia com que o cliente, de fato, se tornasse cliente, né? As aulas são desde tecnologia no consultório, gestão, vendas, levantamento de capital para investimento no consultório, ou até mesmo para montar o seu consultório do zero, com protocolos focados em resultados. A mentalidade, confiabilidade, responsabilidade social, cultura e muito mais. Tudo isso faz parte do que eu chamo dos marcos, né, que são fundamentais para que todo consultório seja bem sucedido. Para você conhecer melhor o método Nortear, eu quero te convidar para assistir uma apresentação, clicando aqui no link, no primeiro comentário fixado aqui embaixo ou na descrição aqui embaixo mesmo. Lá você terá acesso a todo o conteúdo organizado, com materiais complementares, aulas ao vivo no Zoom, mentorias de implementação, grupo de alunos compartilhando trocas e trocando experiências. Um método prático, validado por mim, pela minha equipe, por todos os meus alunos nos últimos anos. Muito obrigada pelo seu tempo aqui comigo e até semana que vem com a nossa próxima aula. Beijão!